Por quase 2 anos, ele foi o rei indiscutível, o GPT-4, o modelo de inteligência artificial que mudou o mundo. Todas as outras empresas correram para alcançá-lo. Enquanto isso, nos laboratórios da OpenAI, o sucessor era treinado em segredo, cercado por um hype gigantesco, promessas de uma nova revolução. O nome ecoava em todos os cantos do mundo da tecnologia, GPT-5. E então o dia chegou. O GPT-5 foi lançado. E a pergunta na cabeça de todo mundo é uma só. Ele é o futuro que nos prometeram ou uma grande decepção? Olá e bem-vindos a este episódio especial do Bits. Eu sou a Andressa Carvalho. E eu sou o Fábio Xavier. E hoje, nosso único tema é o GPT-5. Não podia ser diferente, né, Andressa? Sim, é o hype do momento. A gente esperava fogos de artifícios, uma apresentação no estilo da Apple. E o que a gente teve? Uma apresentação estranha, sóbria, meio melancólica, eu diria, viu? Exato. Um perfil influente no X, o Signal, resumiu perfeitamente. Ele escreveu, e eu cito aqui, o lançamento parecia um funeral organizado por minimalistas. Consegue imaginar isso, não? Até o Elon Musk comentou que foi decepcionante. E para piorar, o gráfico de performance que eles mostraram, comparando o GPT-5 com os modelos antigos, viralizou pelos motivos errados. Era tão confuso que virou piada. Foi um gráfico praticamente que induziu a um aneurisma, como disse um analista. Que exagero. Mas a primeira impressão que ficou no ar foi um anticlímax. A OpenAI tinha o produto mais esperado do ano nas mãos e o apresentou com energia de segunda-feira chuvosa. Ai, meu Deus, que triste. A grande questão é por quê? Vai saber, né? Ok, a embalagem foi esquisita, isso ninguém nega. Mas vamos direto ao que interessa, o produto. E para isso, a gente se baseou muito na análise de um dos maiores especialistas independentes do mundo, o Simon Willison, que testou o GPT-5 a fundo. Fábio, quais foram as primeiras impressões dele? O Simon Willison começou elogiando o que é inegável, né? O salto técnico. A primeira coisa que ele destaca é a gigantesca janela de contexto, 400 mil tokens. Que você explicou que é a memória da IA, né? A capacidade de lembrar de uma conversa ou de um documento longo, é isso? Exato. E para o Simon, isso por si só já é um grande divisor de águas para analisar documentos e códigos complexos. Mas o que ele mais elogiou não foi isso. É um problema que irrita todo mundo, que foi a melhora na redução alucinações e principalmente psychophancy. Psychophancy? Que palavra é essa? É um termo em inglês para bajulação, sabe? Sabe quando a IA, em vez de te dar uma resposta correta, tenta te agradar, concorda com você, fala que você está certo, mesmo estando errado, só para ser boazinha? IA puxa saco, eu não gosto disso não. Grande pergunta, ótimo, você está certo, você está correto. Sim, obrigado por me lembrar isso. Todo mundo odeia, eu também. E o Simon Willison destacou que a OpenAI treinou o GPT-5 especificamente para ser menos puxa-saco. Para ser mais objetivo e direto. Isso. É um ajuste fino de comportamento que faz uma diferença brutal na qualidade e na confiança das respostas. Ok, entendi. São os elogios, então, que o Simon fez. E ele é famoso por ser um grande crítico, né? Onde que ele apontou as polêmicas aí desse novo modelo? A principal crítica dele foi a falta de transparência nos benchmarks, as comparações feitas com outros modelos. Nos testes de performance, principalmente. A OpenAI, em toda a sua apresentação, só comparou o GPT-5, adivinha com quem? Com os modelos dela? Com os próprios modelos dela, os antigos, o GPT-4 e o O3. Então quer dizer que eles não compararam o GPT-5 com os concorrentes, como o Claude da Anthropic ou o Gemini do Google, foi isso? Exatamente. Não é fácil, né? E nas palavras do Willison, isso cheira a uma jogada de marketing para evitar comparações diretas. Eu acho que isso é meio óbvio, né? Sim, cheira bem mesmo. Se você tem o melhor produto do mundo, você não vai ter medo de colocar esse produto para testar, comparar com os rivais, né? Sim, verdade. Essa omissão para o Simon levanta uma suspeita. Talvez em algumas tarefas específicas, especialmente de escrita criativa, os concorrentes ainda sejam melhores. Olha, isso me lembra o funeral minimalista lá. Será que foi por isso? Essa é uma crítica forte. Ele basicamente diz, me mostre os dados
Não só a sua propaganda, né? É isso que ele quer, né? Perfeito, ele defende que para um veredito final, para falar essa ferramenta realmente é excelente, é melhor que as outras, a gente vai precisar de mais testes independentes e não só dos números, né, que a própria OpenAI escolheu para mostrar. Ok, então nós temos um modelo tecnicamente impressionante, mas com uma apresentação ali polêmica. E na prática, nos casos do uso de dia a dia, como é que ele se saiu, o novo modelinho dele? E a reação foi um pouco mista, né? Como a BBC News compilou. Na escrita, por exemplo, o consenso é que ele é ótimo para criar um primeiro rascunho, mas péssimo para editar e refinar, fazer aquela revisão. Né? Alguns analistas acharam até que ele escreve pior que os modelos antigos da própria OpenAI, ou seja, um passo para trás, né? Isso é interessante, né? Porque a gente usava bastante para esse tipo de tarefa, né? E no uso para a saúde, por que você disse que foi polêmico? Aí foi o momento mais emocionante e ao mesmo tempo mais tenso da apresentação. A OpenAI não mostrou um gráfico, eles trouxeram o depoimento em vídeo de uma paciente com uma forma rara de câncer. Nossa, é uma abordagem assim, bem pessoal, bem humana, né? Mas qual que era a história dela? Por que eles a trouxeram ali? Ela contou que estava diante de uma decisão muito difícil, escolher entre 2 protocolos de tratamento, ambos com efeitos colaterais severos e sem garantia de sucesso. Os médicos então deram as opções, mas ela se sentia perdida, sem grande confiança, incapaz de entender os termos técnicos, né, questão de saúde, e de pesar prós e contras de forma racional. Né? Ela estava bem abalada. É aquele momento que os termos técnicos acabam deixando a gente mais assustados e perdidos, né? Sem saber o que a gente vai fazer. Exatamente. Então ela começou a usar o ChatGPT não como um médico, mas como seu assistente de pesquisa pessoal. Ela pedia, me explique o que é imunoterapia de células T, em termos simples. Ou encontre os 3 estudos mais recentes sobre o tratamento X para meu tipo de câncer e resuma os resultados. Então ela não foi lá e perguntou qual tratamento eu devo fazer, o que eu devo escolher. Ela usou a IA para se preparar, para se armar de informação, para conseguir ter uma conversa de igual para igual com os médicos dela, então. Perfeito. É a IA como uma ferramenta de empoderamento do paciente. Falamos sobre isso no último episódio, que é colocar o humano no centro, empoderar o humano perante essas ferramentas. E ela fez justamente isso. Ela disse que com essa pesquisa conseguiu formular perguntas muito mais inteligentes e específicas para a equipe médica, o que ajudou ela a tomar a decisão com muito mais confiança. Nossa, que história, assim, incrível, né? Impressionante mesmo. Mas eu imagino a atenção gigantesca com a classe médica aí, né? Os médicos ficam arrepiados com o Dr. Google. Agora imagina se o paciente chega lá com uma pesquisa feita por IA, que pode alucinar e dar informações erradas e falar que vai por isso, vai para aquilo. Você está contestando, né? Ou até a gente contestar uma indicação médica, imagina. E esse é o grande centro da polêmica, né? Um médico no X comentou, e eu cito, né, aqui o que ele falou. Empoderar o paciente com informação é ótimo. Isso ninguém duvida, né? Verdade. Empoderar com desinformação gerada por uma máquina que não tem responsabilidade legal é um pesadelo. Aí é terrível, realmente. Porque não tem responsabilidade nenhuma se ela der uma informação errada, né? Nenhuma. É uma crítica muito válida, né? E como é que a OpenAI se posiciona nisso? A OpenAI deixou claro que essa é uma área-chave para eles, mas sempre como uma ferramenta de apoio e não de diagnóstico. A questão não é o paciente confiar mais na IA do que no médico, né? Do ponto de vista da empresa. É sobre a IA como uma ponte de comunicação entre o paciente e o médico. O médico fala uma língua que muitas vezes o paciente não entende. E a IA, nesse cenário, funciona como o melhor intérprete do mundo, traduzindo lá os termos médicos difíceis para uma linguagem mais clara, mais fácil, ajudando o paciente a organizar suas próprias dúvidas. A briga não é paciente com IA versus o médico. A briga é paciente, médico e IA versus a doença. É formar uma equipe. Sim, acho que se for uma tradução só do que realmente está acontecendo, sem sugestão de tratamento, né, ajuda, né? Mesmo que não seja uma alucinação, né? E acho que a questão de trabalhar a alucinação no GPT-5, diminuir isso, pode ser uma vantagem do GPT-5, né? Mas nós temos que esperar para ver. Entendi. Ok, escrita mista, saúde polêmica, mas a apresentação inteira e todas as primeiras análises gritam uma única palavra, Fábio. Exatamente, a palavra é programação. É aqui que o jogo vira, né? O foco absoluto do lançamento foi uma declaração de guerra para destronar o Anthropic, que com seu modelo Claude era a rainha indiscutível da programação, né? Para programação, Claude era imbatível. E o 5, o novo 5 aí, conseguiu? Ele tomou o trono aí? 5 estrelas? Então, as opiniões aqui se dividem, né? E é nessa divisão que a gente descobre algo incrível.
O analista, de novo, Simon Willison, e outros notaram que o GPT-5 é um programador muito bom, genial realmente. Mas Ben Hillock, do podcast Latent Space, ele foi além. Ele trouxe a teoria que explodiu a internet. Ele chamou o lançamento de o início da Idade da Pedra da IA. Ué, mas como assim, a Idade da Pedra? Voltou lá pros Flintstones, parece um retrocesso. A IA vai fazer a gente andar com o carrinho lá com as perninhas? Na verdade, foi para os Jetsons, né? A teoria dele é genial. Pensa comigo, o que marcou o início da nossa inteligência humanos não foi quando o nosso cérebro cresceu, mas quando a gente aprendeu a pegar uma pedra e usá-la como ferramenta, a usar as ferramentas. Sim, a ferramenta vai potencializar ali a nossa inteligência, né? O que a gente precisa fazer, potencializar, na verdade, a execução do que a gente pensa. Exato. E o GPT-5, segundo Ben Hillock, é a primeira IA que aprendeu a usar ferramentas de verdade. Os modelos antigos eram como um gênio sabe tudo, trancado numa sala, né? Ele te dava a resposta, um bloco de código e pronto. O GPT-5 não, ele se levanta e vai até a bancada de ferramentas e começa a trabalhar. Não, mas deixa eu entender aí, me dá um exemplo para eu entender como é que ele trabalha. Imagina que você pede para ele, crie um site simples para mim. O modelo antigo te daria um bloco de código, né? Um código HTML, CSS, etc. O GPT-5, ao vivo na sua tela, começa a executar os comandos como um programador humano. Ele diz, ok, primeiro vou criar a estrutura de pastas no seu computador. Gostei da voz. E cria. Agora vou instalar as bibliotecas necessárias. Opa, deu um erro de versão aqui, deixa eu pensar. Certo, preciso usar uma versão mais antiga. Resolvido. Agora vou escrever o código da página inicial. Ele testa, encontra o erro, pensa e se corrige sozinho. Pelo que eu tô vendo é que ele não vai mais estar só conversando com você sobre o trabalho, tá? Ele vai estar fazendo o trabalho na sua frente, como um colega aqui, como a gente faz um ao lado do outro, né? Perfeito. E é aí que a gente chega na citação do youtuber e programador Pietro Serrano, que resumiu a sensação de todos. Ele disse, abre aspas, o GPT-5 vai fazer pela programação o que o GPT-4 fez pela adoção dos chatbots. Isso é a eletricidade chegando em cada casa. Fecha aspas. E para isso, ele mostrou exemplos de aplicativos complexos que a IA construiu sozinha em minutos. Entendi, mas essa forma nova de trabalhar aí, fazendo tudo assim, agradou todo mundo? Não teve nenhuma crítica? Com certeza teve, né? Nunca vai agradar todo mundo. E isso é um contraponto bem interessante. O pessoal da newsletter Every disse que para o programador super experiente que quer um copiloto para ajudar em tarefas rápidas, o GPT-5, por ser mais cauteloso e trabalhar passo a passo, às vezes pode ser mais lento que o Claude, que é mais direto. Entendi. Então, para quem quer só uma sugestão rápida, ele pode pensar demais. Exato. Vai o si. Isso, é o IC aí da IA, né? Mas para a grande maioria das pessoas, né, e para projetos mais complexos, essa capacidade de trabalhar sozinho é o que muda tudo. Uma autonomia. Como disse lá o Pietro, é a programação se tornando acessível para qualquer pessoa que tenha uma boa ideia. A barreira entre o pensar e o criar foi praticamente derrubada, demolida. Caramba. Então, Fábio, voltando à nossa pergunta inicial aí, o GPT-5 é o futuro ou é uma decepção? Bem, ele não é uma decepção, né? Mas também não é o futuro que muitos esperavam. A BBC Brasil foi clara, não é uma AGI, uma inteligência artificial geral, né, de uso geral, aquela que faz qualquer coisa, quase o Exterminador do Futuro, né, Terminator. Não é ainda. I'll be back. I'll be back. Não é uma consciência artificial. A grande revelação do GPT-5 não é que ele é um super cérebro onipotente, é que ele é o primeiro super artesão. Por quê? Me explica essa metáfora aí, super artesão. É um mestre ferreiro que não usa só as ferramentas com perfeição, por exemplo, mas consegue criar novas ferramentas para nós. A grande mudança não é o que ele sabe, mas o que ele nos permite construir. E para nós, os usuários comuns, o que isso significa? Qual que é a nossa dica final? Qual é a cereja do Bits? Bem, a cereja do Bits é que a habilidade mais importante de 2025 não é mais só saber fazer um bom pedido, é saber o que construir. Nossa. E o mantra de hoje é: pare de ver a IA como um oráculo. Comece a vê-la como sua primeira engenheira de software, sua engenheira de software particular. E a dica é: qual aplicativo, a ferramenta, o site que você sempre sonhou em criar, mas não sabia como? A barreira da programação que separava as ideias da realidade acaba de ser derrubada. Então você pode usar e colocar sua ideia no ar
sua ideia, Que legal. fazer sua ideia sair do papel. Sim, é uma nova era, né? E se você se sentiu inspirado a construir o futuro, compartilhe esse episódio especial. Isso mesmo. E para continuar decodificando o futuro com a gente, assine o Beats no seu tocador de podcast preferido ou também no YouTube. Todos os links, incluindo a análise completa do Simon Williamson e todas as outras fontes, estão lá no nosso site, bits.fabioxavier.com.br. Eu sou Andressa Carvalho. E eu sou Fábio Xavier. Bits, decodifique o futuro hoje. Até a próxima. Até a próxima.